Amados, vamos abrir a nossa Bíblia em Sofonias 2. Sofonias 2, culto de estudo e oração, 23 de março, igreja, de 2022, Igreja Batista Ágape, em Indaiatuba. Esse mês de março nós estamos nos aprofundando um pouco mais no profeta Sofonias. Se você pode ficar em pé quando encontrar Sofonias 2, estaremos lendo, amados, nos versos 12 e 13 de Sofonias 2, que diz o seguinte: Também vocês, ó etíopes, serão mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Pai, que o Senhor, através do seu Espírito Santo, nos revele e nos dê entendimento. Em nome de Jesus eu oro agradecido, Pai. Amém. Igreja, vamos nos assentar. Aqui, igreja, o contexto é que Deus, Ele continua tentando avisar todos os inimigos de Israel de que virá um juízo. Na verdade, essa é uma ameaça iminente. E Deus, Ele é tão misericordioso, como foi comigo, como foi conosco, que tentou nos avisar. Ele tentou nos falar, e nós ouvimos. É por isso que estamos aqui hoje. E Deus, desde sempre, e nessa época que o povo estava afastado de Deus, Ele quis salvar também aqueles o quê? Que eram contra os judeus, contra a nação santa. Então nós falamos dos filisteus, dos moabitas, dos amonitas, semana passada. Hoje, Sofonias, ele vem falar de quem? Dos etíopes, dos assírios, falando exclusivamente para a capital da Síria, para Nínive. Tanto é que isso é uma verdade que depois de 20 anos dessa profecia, realmente Nínive ficou o quê? Desolada, ficou arrasada. Não só Nínive, não é? Mas todos os povos, inclusive o judeu. Então, na verdade, amada igreja, essas nações situadas ao redor de Judá, elas também foram objeto do juízo de Deus. Porque não buscavam a Deus e principalmente por ser o povo que orgulhoso, rebelde. Agora, a gente vai lendo, vai orando, a gente vai vendo como Deus é bom. Porque antes dele avisar Israel, antes dele avisar Judá, antes dele avisar Jerusalém, ele começa a avisar o quê? Os povos vizinhos. Então, o que Deus ele pretendia com isso é que antes dele chegar em Israel, antes dele chegar em Jerusalém, o povo já o quê? Já prestasse atenção. Falou, opa, peraí, se vai acontecer com eles, com nós também vai. E eu, quando estava estudando e orando, eu lembrei da educação do Giovanni e da Laurinha. O que acontecia? Eu, antes de me converter, eu era muito mais nervoso do que eu sou hoje. Então o Giovanni, ele invariavelmente, ele sentia muito o poder da minha mão, certo ou não? Batia e bronca, eu sempre fui muito, né? E a Laura era muito pequena,
ela me respeitava, eu acho que por medo de que eu não fizesse com ela o que eu fazia com o Giovanni. Então, na época, não era um respeito, era mais um medo de não... Você lembra disso, Gil? Mais ou menos. Então, eu dava bronca no Giovanni, ela ficava assim com medo, né? A Ana me falou, pô, vai devagar, aquela hora ela... Porque eu já tenho a minha entonação de voz, ela já é forte, né? Eu alegre, eu já sou forte, né, Ana? Então, quando eu estava preparando esse sermão, esse estudo, eu lembrei disso. Então, na verdade, Deus, Ele quis falar com Jerusalém mais ou menos como Ele falou com a Laurinha. Falou, olha, cuidado lá que se você não... Né? E tanto é que... Né? Agora, a gente tem que observar como estava a cidade de Jerusalém. Porque a cidade santa, ela sequer ouviu o recado de Deus para as cidades idólatras. Tanto é verdade que eu convido você ao capítulo 3, que agora o recado é para Jerusalém. No verso 1º e 2º de Sofonias 3. Ai da cidade opressora, rebelde e manchada, não atende ninguém, não aceita disciplina, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. Os seus príncipes são leões rugidores no meio dela, os seus juízes são lobos do anoitecer que não deixam os ossos. Então, você percebe aqui, amados, o quanto Jerusalém está o quê? Rebelde. O quanto Jerusalém, ela não aceita o quê? Disciplina. O quanto Jerusalém, ela está o quê? Muito longe dos propósitos de Deus. Jerusalém era a cidade o quê? Santa. Faz um paralelo conosco hoje da igreja, que nós hoje somos o quê? O povo santo. Que paralelo você consegue traçar? Observando pela palavra que na época em Jerusalém, os governantes, os príncipes estavam o quê? Contaminados. Os juízes, os que julgam, estavam contaminados. E os profetas, os sacerdotes ditos, representantes de Deus, estavam o quê? Contaminados. Então o povo estava contaminado, rebelde, afastado de Deus, e aqueles que tinham a autoridade estavam o quê? Contaminados. Olha o contexto da época. Vai comigo no verso 4. Os seus profetas são levianos e falsos, os seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. São o quê? Canibais, insaciáveis. A corrupção, hoje os corruptos são o quê? Insaciáveis. São desviados bilhões e bilhões. Isso não sou eu que estou falando, isso é a constatação. Então eles são o quê? Insaciáveis, profanos, não verdadeiros, violavam a lei, a Constituição e a palavra de Deus. Observe-se o contexto da cidade santa, de Judá e de Jerusalém, dita cidade dos santos. Observe se ela não é real hoje. Observe se ela não está o quê? Comparada aos dias de hoje. Sim ou não? É exatamente o que nós estamos vivendo. E esse castigo para Judá, porém, devem o quê? Fazer o ensinar. Como era a Laurinha. A Laurinha aprendeu. Na dor, no susto, mas ela aprendeu.
não é? Então, na verdade, nós servimos um Deus o quê? De justiça. É por isso que no verso 5, a palavra de Deus diz: o Senhor é justo. No meio da cidade ele não comete injustiça. Manhã após manhã ele traz o seu juízo à luz e não falha. Mas o injusto não sabe o que é o quê? O que é vergonha. Então, na verdade, Deus, o que ele está fazendo, igreja? Ele está avisando Jerusalém. Olha, o nosso Deus, ele não é injusto. Ele, muito contrário, ele é o quê? Ele é justo. E notem que quando ele está falando de Jerusalém, que coisa maravilhosa o verso 6. Eu exterminarei as nações, as suas torres estão destruídas. Tornei desertas as suas praças a ponto de não haver quem passasse por elas. As suas cidades foram destruídas de maneira que não há ninguém que as habite. E finalmente, certamente você, Jerusalém, viverá um temor diante de mim. E olha que lindo, aceitará a disciplina, e assim a sua morada não seria o quê? Destruída, o que eu havia determinado, mas eles se tornaram cada vez mais corruptos em todos os seus atos. O que nós vamos fechar hoje é traçar esse paralelo de Judá que aconteceu, está certo ou não? Aconteceu esse juízo, não é? Nós vamos fechar a semana que vem com a invasão da Babilônia, está certo? Mas nós vamos verificar que Deus, pela sua misericórdia, não destruiu Israel. Por quê? Porque o povo aceitou o quê? A disciplina. Isso nós vamos ver bonitinho, fechando a semana que vem. Mas o paralelo que eu traço hoje é apenas um. O juízo, hoje, de Deus para todo mundo será com a volta de Jesus. Amém? Todos os juízos feitos até Jesus Cristo foi avisado, foi realizado, e houve o quê? Morte, desolação, certo ou não? Houve tudo isso, de um povo que era chamado povo de Deus. Está certo ou não? Então, quando a Babilônia invade, não é diferente. Quando a Síria invade, não é diferente. Nós sabemos da história. Então, Deus, ele trazia juízo, fazia o que tinha que ser feito. Haviam mortes, haviam prisões, só que Deus, ele sempre restaurava. Está certo? Aí foram restaurados os muros de Jerusalém, amém? Com Esdras, né? A gente, né, pode depois se aprofundar nisso, mas como Jerusalém aceitou essa penalização, esse castigo, Deus foi misericordioso e está sendo com todos nós. E Ele está avisando. E Ele avisa através dos profetas, que são livros absolutamente esquecidos, certo ou não? Mas são de uma fundamental importância para nós, a gente vem percebendo isso. E graças a Deus estamos estudando Apocalipse, né? Então, na verdade, isso nós vamos trabalhar no fechamento da semana que vem. Mas só para adiantar, o último juízo é a vinda de Jesus Cristo. Aí não tem mais. Aí não tem mais. Aí não tem mais, né? Então, eu vejo a Bíblia, desde Gênesis até o final de Apocalipse, como um Deus preocupado com todos nós. De avisar, de nos preparar, de falar, olha, se converta, siga os meus caminhos. E eu vejo um Deus preocupado. Então ele se levanta em todo o livro da Bíblia tem isso, o livro da Bíblia tem essa preocupação que Deus tem de avisar,
de falar, de ameaçar, de contar, não é verdade? E eu vejo o juízo final de Deus, o julgamento, e quando você vai orando, né, você vai meditando, você vai escrevendo, Deus ele vai ser tão perfeito no julgamento que o réu ele vai receber a sentença com a fronte abaixada. Ele sabe que ele, entendeu? Ele sabe que ele errou. É por isso que Deus ele é tão misericordioso e até o último dia Ele fará com que todos se convertam e todos tenham uma possibilidade de conhecer a sua palavra. Porque quando Ele falar no juízo, não vai ter questionamento. Sabe aquele assassino que ele sabe que ele vai ser condenado? Assim vai ser, eu tenho certeza disso. Não é? Mas nós estaremos na glória, amém, igreja? Nós estaremos recebendo o galardão. Então a gente ora em nome de Jesus, né, para que a igreja ela tenha esse sentimento mesmo, né, de salvação e da responsabilidade que nós como igreja temos de orar. Amém?